Olá pessoal, começando a nossa aula de nutrição. Resolvi gravar pelo celular porque o áudio fica melhor e também não tenho nada para mostrar para vocês de imagem, né? Que eu precisasse utilizar então a tela, né, do meu computador. Você fala que tive alguns problemas com o Zoom hoje de manhã e de tarde. Então, para evitar qualquer risco, eu vou fazer por aqui. Se der, a gente faz a outra aula pelo Zoom, a de promoção, porque aí eu tenho imagens para mostrar. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns transtornos alimentares, tá? Os principais transtornos alimentares. Claro que não são todos, mas a gente vai falar sobre os principais. E para a gente começar, eu quero falar sobre a anorexia. Então, a anorexia, ela é dos transtornos alimentares aquele que tem é o que mais aparece, é o mais frequente de todos os transtornos alimentares. E também a gente considera ele um transtorno psiquiátrico, tá? E dos transtornos psiquiátricos, ele é claramente um dos que mais mata também, tá bom? Isso porque ele leva a uma desnutrição severa, o que leva ao estado de inanição e leva à morte, né? Então, a anorexia, na verdade, a pessoa ela tem uma distorção da sua imagem corporal. Então ele se enxerga gordo mesmo sendo magro, como eu, por exemplo. Eu me enxergo gordo, não sei porquê, mesmo sendo magro. Então, esse distúrbio faz com que a pessoa ela primeiro comece a restringir aquelas coisas que de fato são gordas, né? Que são gordas não, mas que engordem, que são extremamente calóricas. Com o tempo elas passam a fazer restrições tão severas que elas passam a sofrer desnutrição por falta, na verdade, de nutrientes suficientes na alimentação e jejuns muito prolongados. E isso leva ao estado de inanição, o que gera a morte, tá bom? Então, essa é a anorexia. Então, o outro transtorno bem conhecido também é a bulimia, né? A bulimia, ela não é uma distorção da imagem corporal normalmente. Normalmente a pessoa ela se enxerga como ela é mesmo, só que normalmente ela está acima do peso. É diferente do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que pessoas bulímicas elas são muito magras, mas não. Elas normalmente estão acima do peso, não muito também, mas estão acima do peso, apesar de que pode aparecer também pacientes que estejam bem acima do peso. E aí esses pacientes eles têm a característica de tentar eliminar aquilo que eles consomem. Então a gente diz que são dois momentos. Um momento onde eles se alimentam até compulsivamente, se alimentam daquilo que não deve comer, e posteriormente ele dá um jeito de eliminar isso. Normalmente, a forma mais comum é através do vômito, tá? A pessoa põe a mão na goela e joga tudo fora, tá? No entanto, não é a única maneira que se faz isso, tá? Que eles podem fazer isso. Eles podem utilizar medicamentos, tá? Diuréticos, né? Por exemplo, laxantes, eles podem fazer uso também. E também, às vezes, praticar exercícios físicos exaustivos, sabe? Até que a pessoa não aguente mais. É quase como se fosse uma forma de punição por ter se alimentado daquela forma, tá bom? Então, essa é a bulimia. E a gente vai falar agora de um outro transtorno alimentar, e esse você vai se identificar com ele, que é a compulsão alimentar. Eu tô falando que você vai se identificar com ele, não que você tenha esse problema, mas muita gente se identifica achando que tem, tá? Que é quando você come compulsivamente, principalmente quando você está estressado, quando você tem algum dilema do ponto de vista emocional, né? A diferença, na realidade, entre as pessoas que não têm compulsão alimentar e as que têm compulsão alimentar é que aquele comedor compulsivo, ele vai se alimentar compulsivamente não apenas em alguns momentos, por exemplo, numa festa, no momento de for numa churrascaria, ele vai fazer isso constantemente, é algo do dia a dia dessa pessoa. E ela acaba
por exagerar no consumo de alimentos e acaba gerando também obesidade. Então é diferente da bulimia porque ele come exageradamente, ele pode chegar a ingerir até 15 mil calorias, sendo que o normal para um ser humano são 2 mil calorias. Normal não, né? Digamos que a média ideal seriam 2 mil calorias. Ele pode ingerir até 15 mil calorias, tá? E aí toda essa caloria, ela tem que ir embora do corpo. Só que o que acontece? Primeiro que ele normalmente não faz exercícios físicos, mesmo que fizesse também não conseguiria suplantar toda essa alimentação exagerada. Segundo, que ele não tem aquela atitude de tentar jogar fora, eliminar através do vômito ou através de um laxante, tá? Ou de algum medicamento como metformina, por exemplo. Então, nesse caso, né, da compulsão alimentar, então a pessoa come compulsivamente, assim, ela come exageradamente e compulsivamente. É aquela pessoa que coloca, sei lá, coloca M&M no sorvete, sabe? Aquela coisa maluca, tá bom? Então, no caso aí, a gente tá falando da compulsão alimentar, tá? Pica. A gente vai falar agora sobre a síndrome de Pica, tá? Essa síndrome tem esse nome porque tem um pássaro na Europa e esse pássaro ele tem como característica ele devorar tudo que ele vê pela frente. Na verdade, os pássaros fazem isso, eles devoram algumas coisas, tipo pedras, por exemplo, porque é uma forma de fazer a digestão nos pássaros, né? Só que nós não somos pássaros, então pra gente a gente não pode devorar de tudo. Então, nessa síndrome, ela é justamente isso que acontece. A pessoa começa a comer coisas que não se come, né? Por exemplo, do menos grave, assim, né? Ela come comidas cruas, coisas que não se come cru, ela come cru, como por exemplo, farinha, sabe? São ingredientes de algum alimento. Batata crua, por exemplo, tá? Mas isso pode chegar a níveis tão exagerados que a pessoa pode comer tecido, pode comer argila, carvão, metal. Então a gente pode ver de tudo, tá? E aí essa situação ela se torna, a gente considera que ela se torna grave porque a pessoa pode ingerir algo que faça muito mal e ela fica intoxicada, tá? Então esse é o maior risco dessa patologia, tá? Então na síndrome de Pica, então a gente só considera essa patologia quando ela cronifica, quando ela fica permanente, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É normal que crianças, por exemplo, pequenas, elas consumam aquilo que não se deve comer. Então a gente vê criança pondo na boca pedra, não é isso? Terra, um monte de coisas. Só que no caso da criança pequena, ela pode estar na fase oral, que é onde ela tem prazer na boca. Então ela aprende daquele jeito. É uma forma de exploração, tá? Quando aquilo se torna exagerado, fica por um tempo exagerado, tá? Por mais de 3 meses, por exemplo, até na criança, já é um motivo da gente observar, sabe? Por exemplo, a mesma coisa, ela quer comer aquela mesma coisa, já é algo pra gente observar. No caso, isso é um transtorno psiquiátrico e normalmente vai aparecer no adulto, não é na criança, tá? E aí a gente tem aqui que falar mais uma outra coisa. A gente tem o ancilostoma, que causa ancilostomíase, né? Ancilostomose, perdão, que é aquele plateuminto que eu passei para vocês. Esse verme, ele, por causa da carência de ferro, então a pessoa às vezes pode ter o costume de comer a terra, por exemplo, tá? Não é um costume, na verdade ela tenta suprir essa necessidade de alguns minerais comendo terra. Só que não é isso que a gente está falando também. Isso a gente não está falando de uma verminose, a gente não está falando de uma criança. A gente está falando de um distúrbio psiquiátrico que leva a um distúrbio alimentar, certo? Então a gente está falando da síndrome de Pica. Outro distúrbio também que vale falar, apesar de não ser reconhecido, né, por toda a comunidade científica, é a ortorexia, né? Ortorexia, na verdade, vem do grego, né? Quando a gente fala né, orexia, na verdade a gente está falando de apetite, né? Então, a ortorexia, na verdade, quando a gente fala de orto, é o correto, é o certo, tá? Então, ortorexia, então é a pessoa que tem apetite pela coisa correta. Professor, isso é um problema?
Então, na verdade, até por esse motivo não é sempre considerado pela comunidade científica um problema. Porque existe uma linha muito tênue entre o que é saudável e o que é exagero. Uma vez eu falei para vocês que tudo em exagero faz mal, não é isso? Isso é verdade. Então, até comer correto demais em exagero também faz mal. Sério, professor? Sério mesmo. Então, é normal a gente, num dia, vamos para a pessoa que quer, que nem eu tô tentando levar uma vida mais saudável possível nos últimos tempos. Mas de vez em quando a gente dá uma quebradinha. Até porque é uma forma de lazer. A alimentação é uma forma de lazer. Por exemplo, uma pizza para comemorar, um churrasco, né? Assim, nas pessoas que têm ortorexia, elas não se admitem consumir nada que não seja absolutamente saudável, tá? E às vezes tem ainda mais. Não é só o saudável. Então tem que ser saudável, tem que ser feito por ela mesma, então ela tem que saber que é limpo, sabe aquela coisa assim? Não pode ter carne de animal, por exemplo, porque o animal pode ter sofrido. Não pode ter ovo, porque para botar o ovo a galinha pode ter sofrido. Então a alimentação se torna algo estressante. E é aí onde está a doença. Então quando isso gera um estresse exagerado, isso se torna uma doença também, tá? Outra coisa é que ainda existe o ponto de vista social. Então o indivíduo ortoréxico, ele acaba, por vezes, não indo para uma festa, né? Não indo para uma comemoração, uma confraternização, porque ali vai ter alimentos que ele não vai conseguir comer, né? E as pessoas não come e acaba afastando ele da sociedade, o que pode gerar ali problemas de ordem social. Lembrando que todo mundo é biopsicossocial, religioso ou espiritual. Então, aí a gente pode ter um problema do ponto de vista social e psicológico, tá? O que pode ter origem psiquiátrica, tá bom? E aí aqui agora vai o nosso último transtorno, né? Que é a vigorexia. A vigorexia, gente, se a gente for parar para pensar assim, algumas pessoas não consideram a vigorexia um transtorno alimentar, tá? Por que não? Porque considera-se que ele é um transtorno muito mais do ponto de vista psicológico, né, onde a pessoa tem aquela obsessão pelo corpo perfeito, do que alimentar. Agora, onde que a vigorexia entra num transtorno alimentar? Então, vamos lá, vamos primeiro falar o que é a vigorexia. A vigorexia, então, é aquela pessoa que ela tem obsessão pela perfeição do corpo. Então ela está constantemente malhando, só come aquilo que não engorda, que tem a massa magra, consome proteína, aquela coisa, sabe? E a prática de exercícios físicos exagerados assim, sabe? Para poder compor aquele corpo perfeito. Qual é o grande problema disso? O problema é que às vezes a pessoa se perde justamente nessa obsessão. Então, o obsessivo, tudo que ele faz pode ser exagerado. Isso é obsessão. Ele exagera. E quando ele exagera, então, se ele descobre que frango é uma proteína boa e que engorda pouco, ele come só frango. Aí ele come só ovo, porque ele descobre que o ovo também é uma proteína boa e que engorda pouco. Ovo cozido. E aí ele consome só batata doce, porque a batata doce vai dar energia para ele malhar, né? Então ele consome só as mesmas coisas e esse tipo de nutrição pode fazer mal para ele com o tempo. Com o tempo essa nutrição pode ser ser deficiente em nutrientes, e aí faltando nutrientes, claro que essa pessoa vai adoecer com o tempo. Então é muito comum a gente ver pessoas falando assim, nossa, mas tal pessoa está doente, mas a pessoa tinha tanto vigor, malhava tanto, né, aquela coisa por saúde, e de repente aparece com uma doença, por exemplo, um câncer, né? Primeiro que isso gera um estresse absurdo, tá, para a pessoa. Segundo, e não tem, a pessoa não tem felicidade nisso, tá? Segundo, que essa alimentação ela é muito ruim, tá? Ela não é boa, ela é muito ruim, tá? Então é algo que se deva ter cuidado. Então até no texto, esse texto, gente, foi tirado da revista Veja, tá? Foi uma matéria da revista Veja, que eu tinha que falar sobre todas essas coisas e eu encontrei numa matéria todas elas. Eu falei, meu Deus, perfeito. Então eu vou utilizar, eu não escrevi no texto que mas eu estou falando para vocês em vídeo, tá? Fica como uma prova documentada, que eu estou dando crédito a quem fez, tá? Então é da revista Veja, tá? O que eu ia falar para vocês sobre isso? Bom, normalmente está associado a pessoas mais jovens, tá? A vigorexia, não a idosos, tá? A maioria desses transtornos está associados a pessoas mais jovens.
No entanto, a gente encontra a compulsão alimentar e a bulimia e a pica, a gente encontra com pessoas mais velhas e a vigorexia também. A vigorexia, a gente, lembrando aqui, a vigorexia a gente também encontra pessoas mais velhas que começam com aquela consciência alimentar, tá bom? Gente, e assim a gente encerra a nossa aula sobre transtornos alimentares, tá? Fiquem com Deus, bons estudos.